Taesa, uma das perguntas que eu mais tenho recebido é se essa ação já está barata ou não. Será que é risco ou oportunidade? Mas não podemos negar, a Taesa é uma das empresas que mais geram valor ao acionista de longo prazo. Quando a gente analisa um período longo, notem um crescimento bastante consistente, uma empresa que traz uma grande segurança aos investidores de longo prazo. E não é à toa que quem teve paciência, aquele investidor que é focado no longo prazo, acredita nos projetos, viu seu patrimônio apresentar um crescimento anual composto de 24%. Enquanto nesse mesmo período, o Ibovespa entregou um crescimento anual composto de 8,8%, uma carteira com ativos sólidos, boas pagadoras de dividendos, é esperado que fique acima do Ibovespa no longo prazo, mas a Taesa conseguiu ficar acima até mesmo do índice de energia elétrica, que nesse mesmo período entregou um retorno anual composto de 13,5%. Mas quando olhamos o curto prazo, muitos investidores se assustam, pois nos últimos 6 meses ela caiu 18,79%, e se a gente pegar da sua máxima, até o momento ela já caiu mais de 20%. A Taesa no longo prazo, como vocês olharam, o gráfico dificilmente apresenta quedas de 20%, 30%, 40%, mas essas quedas nos diz se é uma boa oportunidade ou não. A gente não vai olhar somente cotação, mas sim indicadores de valuation, que é um ponto positivo para saber se a empresa está barata ou não, e também aplicar o método de Graham e o método Bazin. Aí sim, vamos saber se o ativo possui ou não uma boa margem de segurança. E antes de falar sobre esses métodos, vamos falar sobre os seus dividendos, o que é muito importante, mostrando que a Taesa, além de apresentar esse crescimento no longo prazo, entregou desde o seu IPO, sem considerar esse anúncio mais recente, um total de dividendos de R$ 42,89. Ou seja, quem segurou as ações lá do IPO até o momento já recebeu mais do que o valor da cotação somente em dividendos. E quando colocamos reinvestimento dos dividendos mais cotação, a gente chega àquele crescimento anual composto ótimo de 24%. Imagine seu patrimônio anualmente crescendo 24%, é isso que aconteceu com os investidores de Taesa. É uma empresa que muita gente possui dúvida. Em média, ela paga dividendos 4 vezes ao ano, que costumam ocorrer no mês de maio, agosto, novembro e dezembro. Bombeiro, quer dizer que a Taesa vai anunciar pagar dividendos no mês de dezembro? O seu histórico mostra que desde 2017 ela anuncia dividendos no mês de dezembro. Notem, 17, 2018, 2019, 2020 e 2021 ela anunciou dividendos com a Datacom no mês de dezembro. Nos últimos 5 anos, a Taesa anunciou dividendos no mês de dezembro. Isso é garantia que ela irá anunciar novamente? Não. Pois a gente precisa saber o que está escrito no seu estatuto social. E quando a gente olha no item que é referente ao exercício social e lucros, nos diz que o acionista tem direito a um dividendo anual. Isso é o nosso direito, um dividendo anual, não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. E a Taesa vem com um histórico de pagamento de dividendos bem acima da sua remuneração mínima que consta no seu estatuto social. Mas esses dividendos pagos no mês de dezembro nos últimos 5 anos não é garantia que a empresa novamente irá anunciar no mês de dezembro. Por mais que a gente acredite e espere um novo dividendo, não é garantido, pois o dividendo que está escrito no estatuto da empresa, o garantido é uma vez ao ano. Então, vamos aguardar se a empresa irá anunciar ou não novos dividendos no mês de dezembro. E mesmo que eles venham ou não, não podemos negar que ela é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Uma empresa com um histórico de dividend yield bem acima de 10%. Falamos sobre os dividendos e agora vamos entrar na parte se a empresa está barata ou não, se é uma boa oportunidade. Mas antes disso, não podemos deixar de olhar resultados. Pois, do que adianta uma empresa que venha caindo as suas cotações, caiu 50%, 60%, você acha que é uma oportunidade olhando somente cotação, mas quando a gente olha balanço, os seus resultados vêm piorando ano após ano. Então, antes de saber se é uma oportunidade ou não, precisamos saber resultados. E a Taesa apresentou uma queda de sua receita líquida IFRS de 50% no último trimestre, 23% nos 9 primeiros meses de 2022 em comparação com os 9 primeiros meses de 2021, lucro líquido IFRS cai no 20%, e ao olhar queda de receitas, queda de lucros, isso assusta o investidor. Porém, no setor de transmissão de energia, a gente nunca pode olhar somente o IFRS, pois ele leva em consideração os seus novos projetos. E o IFRS não tem efeito caixa.
Então é importante que no setor de transmissão de energia a gente utilize o EBITDA regulatório conforme a empresa mencionou, pois ele é um importante indicador de desempenho operacional e financeiro em virtude da sua aderência à geração de caixa operacional efetiva da companhia. E quando olhamos o operacional, a gente nota na prática que a empresa está voando, pois crescimento de receita 29% nos 9 primeiros meses, EBITDA crescendo 32% e a empresa melhorando a sua margem EBITDA. Isso é muito positivo para o investidor, que quando olha para o resultado IFRS, vê queda de receita e queda de lucro, mas quando olha para o regulatório, vê crescimento de lucro quase 100% no trimestral e 60% nos 9 primeiros meses de 2022. Já falamos sobre os seus dividendos e agora eu quero que você faça uma reflexão. Se a empresa está crescendo a sua receita e o seu lucro regulatório e as suas cotações estão em queda, aí você já tem uma noção se é ou não uma boa oportunidade. E agora vamos falar sobre alguns indicadores de valuation que podem nos mostrar se a empresa está barata ou não. Vamos falar sobre o seu PL, preço sobre lucro, e hoje basicamente o seu PL, um indicador importantíssimo, nos mostra que o mercado está pagando hoje 6,11 vezes o lucro da empresa, que está bem abaixo da sua média de 7,14. Olhando o indicador PL, que o ideal é que a gente não pague mais do que 15 vezes o lucro de uma empresa, ele está bem abaixo, mas analisando somente PL, não é uma das mais baratas da bolsa. Já olhando o preço sobre valor patrimonial, o ideal é que a gente não pague mais do que 1,5 vezes o patrimônio líquido de uma empresa. A gente encontra essa forma no livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, que não pagava mais do que 15 vezes o lucro de uma empresa e mais do que 1,5 vezes o patrimônio líquido, e vamos aplicar essa fórmula na prática. PVP, como eu citei, o ideal é que esteja abaixo de 1,5, mas a Taesa dificilmente a gente encontra ele abaixo desse ideal, pois a média histórica dela é de 1,59 e o seu PVP atual é de 1,63. Analisando indicadores de valuation, não é uma das empresas mais baratas da bolsa, mas agora vamos aplicar o método de Graham e também do Décio-Bazin para saber se a empresa possui uma boa margem de segurança. E vamos começar pelo método Bazin, que é voltado para quem deseja construir uma estratégia de investimentos focada no longo prazo. O dividend yield é um indicador muito importante, que é os dividendos dos últimos 12 meses dividido pela cotação atual, e o método Bazin seleciona ações que pagam pelo menos 6% de dividendos ao ano. E é importante destacar que esse método utiliza os dividendos, ou seja, ele só funciona em empresas que paguem bons dividendos, e a Taesa é uma delas. E aqui nos dividendos, ou a gente coloca os dividendos projetivos ou a média que ela pagou nos últimos 5 anos. E a Taesa, nos últimos 5 anos, pagou uma média de R$ 3,44 por ação, e aqui no yield estimado colocamos o método Bazin, que é o mínimo de 6%, e aí sim chegaremos à margem de segurança, que no momento, de acordo com o método Bazin, 72,12%, uma excelente margem de segurança, e isso sim traz uma boa tranquilidade ao investidor de longo prazo. Mas em algumas empresas eu gosto de subir essa régua para 8, 10 e a Taesa é uma delas. Se a gente aplicar a estratégia do método Bazin, porém colocar um yield estimado de 8%, notem que a margem de segurança seria 28,97%. E se a gente colocasse 10%, a média que ela pagou nos últimos 5 anos, colocamos aqui um yield estimado de 10%, nesse caso, uma margem de segurança de 3,18%. Ou seja, temos um método Bazin mínimo de 6%, porém você não deve ficar engessado. Você pode colocar aí 6,5, 7, 8, 10, vai de acordo com as suas premissas e de acordo com a empresa, se é ou não uma boa pagadora de dividendos. Já o método de Graham, que a gente encontra no livro O Investidor Inteligente, ele aceitava pagar no máximo 15 vezes pelo lucro de um negócio e 1,5 vezes pelo patrimônio líquido. E para chegar ao valor intrínseco de uma ação e saber se o ativo possui ou não boa margem de segurança, ele utilizava o lucro por ação e também o valor patrimonial por ação. E na prática funciona dessa forma. Colocamos aqui o código do ativo, precisamos saber o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que no momento é 20,18, e precisamos saber agora o LPA, que é o lucro por ação, que hoje é 5,37. E utilizando o método de Graham, chegaremos a uma margem de segurança de 48,06. Diferentemente do método Bazin, como eu citei, ela utiliza o valor patrimonial por ação e também o lucro por ação. Chegamos ao valor intrínseco, 49,38, margem de segurança ótima, 48%. Ao analisar indicadores de valuation, a empresa não está tão barata, não é uma das maiores oportunidades da bolsa,
Porém, levando em consideração o método Bazin e método de Graham, a empresa possui uma boa margem de segurança. E você considera a Taesa uma boa oportunidade ou não? Está barata ou não, de acordo com os seus critérios? Como vocês acompanharam, método de Graham, método Bazin, a empresa está com uma boa margem de segurança, mas lembrando que método de Graham e Bazin não significa recomendação de compra ou venda. Eu te mostrei na prática como essa estratégia funciona. E lembrando, não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim um vídeo informativo e educativo. Um abraço a todos e bons investimentos.